Aprendendo a entrevista motivacional no cuidado em saúde bucal. Mas o que é entrevista motivacional? Desenvolvida por Miller e Ronick, a entrevista motivacional é um estilo refinado de orientação colaborativa, ativo e centrado no paciente com atenção especial na conversa sobre mudanças. A entrevista motivacional trabalha os prós e os contras de mudar um comportamento com a esperança de que o paciente se incline em direção a mudanças positivas. Esse vídeo foi elaborado pensando numa forma de tornar a entrevista motivacional fácil de aprender e usar na atenção em saúde bucal. Este vídeo pode ser útil para quem está começando a aprender a entrevista motivacional e qualificar o cuidado em saúde bucal. Será interessante para o aprendizado se você também participar de workshops de entrevista motivacional, sessões de treinamento com o instrutor de entrevista motivacional, compartilhar suas experiências com o uso da entrevista motivacional em grupos de supervisão e apoio, ler artigos sobre a entrevista motivacional, assistir vídeos de treinamento. Algumas pessoas podem se perguntar, e com razão, se a entrevista motivacional será diferente o suficiente do que elas já estão fazendo e se isso ajudará seus pacientes na mudança de hábitos. Você será o melhor juiz para determinar se a entrevista motivacional funcionará na abordagem do seu paciente. Provavelmente você identificará muitas coisas familiares da entrevista motivacional que você já faz na atenção aos pacientes. Você pode escolher apenas certas partes da entrevista motivacional para aplicar em seus atendimentos. Comece com um aspecto que pareça mais atraente ou fácil de fazer. Vamos apresentar algumas diferenças entre os estilos: abordagem entrevista motivacional e abordagem tradicional. Parceria. O aconselhamento respeita a sabedoria e o ponto de vista naturais do próprio paciente. O conselheiro fornece um ambiente aberto a mudanças, mas não força ou exige mudanças. Confronto. O aconselhamento envolve apontar e corrigir a maneira problemática de pensar do paciente, forçando que eles acordem da negação e vejam a realidade. Você consegue identificar qual dos estilos é entrevista motivacional? Se você disse parceria, sua resposta está correta. Vamos tentar mais uma vez? Incentivar. O paciente é estimulado a descrever e compartilhar seus pensamentos, objetivos, pontos de vista e valores. Educar. O conselheiro acredita que o paciente não possui informações importantes, insights e habilidades necessárias para a mudança. O conselheiro procura fornecer as informações necessárias. Muito bem! Incentivar é a resposta correta. E neste caso? Escolha independente. O conselheiro apoia e incentiva o direito e a capacidade do paciente de determinar e seguir seu próprio caminho. Autoridade. O conselheiro sabe o que o paciente precisa fazer para consertar o problema. Isso mesmo! Escolha independente é a resposta correta. Estratégias da entrevista motivacional. PARR. P. Perguntas abertas. A. Afirmações. R. Reflexões. R. Resumos. Perguntas abertas. Faça perguntas que não possam ser respondidas com um sim ou um não. Para incentivar a narrativa, o uso de perguntas abertas permite que os pacientes saibam que você deseja ouvir a história deles. Você pode perguntar: você tem feito a higiene bucal 3 vezes ao dia? A pessoa irá responder sim ou não, portanto é uma pergunta fechada. Ou: me fale em quais momentos tem acontecido a limpeza dos dentes da criança. A pessoa tem a oportunidade de falar sobre esse momento, portanto é uma pergunta aberta. Afirmações. É necessário ter habilidade para encontrar os aspectos positivos de um paciente. Um conselheiro só deve oferecer apoio e elogios sinceros. Você pode refletir sobre o caráter ou comportamentos do paciente, como comparecer a compromissos ou falar sobre tópicos difíceis. Reflexões. A escuta reflexiva começa com um bom ouvinte e comunicador. Pense na escuta reflexiva como uma maneira de agir como um espelho para ajudar os pacientes a se verem, esperançosamente, em um nível mais profundo por causa de seus reflexos. Para ouvir reflexivamente, você deve fazer declarações que mostrem ao paciente que você está interessado em ajudar. Certifique-se de não terminar as reflexões com um ponto de interrogação,
Resumos. Você observa tudo que o paciente disse e apenas repete os destaques, ou seja, os motivos da mudança. Evite adicionar interpretações. Os resumos podem ajudá-lo a fazer transição para um novo tópico ou para perguntas-chave, perguntando se eles desejam fazer as mudanças. Você pode estar se perguntando: e se o paciente apresentar resistência à mudança? Os motivos da resistência podem ser vários. Dúvidas sobre a necessidade de mudar algum hábito, insegurança em conseguir fazer alterações positivas, medo de ser julgado, falta de apoio. Para ser consistente com a entrevista motivacional, recomendamos tentar não fornecer aos pacientes nenhum material contra o qual lutar, mesmo que eles pareçam estar tentando escolher uma briga. Uma maneira de pensar é evitar entrar em uma luta de boxe, em que cada participante está tentando dominar o outro. Pense nas artes marciais, em que os oponentes usam a energia um do outro e a desviam ou a mantêm em uma direção longe de si. Tente usar a energia, resistência, do paciente para descobrir o que está tentando lhe dizer. Cuidado com as armadilhas. Armadilhas de perguntas e respostas. O conselheiro fica preso fazendo perguntas após perguntas para tentar obter informações e o paciente fica preso passivamente, dando respostas curtas. Armadilha de confronto. O conselheiro fica preso em confrontar os pacientes com seus problemas e os pacientes ficam presos negando que eles tenham um problema. Armadilha de especialistas. O conselheiro fica preso tentando provar seu conhecimento, experiência ou mostrar que está no comando e tem todas as respostas. O paciente fica preso em um papel passivo ou fica com raiva do conselheiro por não respeitar sua opinião. Armadilha de rótulo. O conselheiro fica preso, entregando más notícias e aguardando que o paciente aceite o rótulo. O paciente aceita passivamente o rótulo ou fica na defensiva e com raiva, o que está associado a não mudar o comportamento. A régua pode ser uma ferramenta muito útil. Vamos conhecer mais um elemento da entrevista motivacional? Régua para avaliar. Importância. Confiança. Prontidão. Oferece ao paciente oportunidade para explorar suas próprias motivações para mudar um comportamento específico. Proporciona ao conselheiro a possibilidade de extrair e reforçar as conversas sobre mudanças. Para cada situação, basta alterar o texto para corresponder ao que você está perguntando. Importância de fazer uma mudança, confiança para fazer uma mudança, prontidão para fazer uma mudança. Sinta-se à vontade para criar suas próprias adaptações. Lembre-se, sempre peça permissão ao paciente para usar as réguas. Agora, vamos colocar a régua em prática. Em uma escala de 0 a 10, onde 0 não é nada importante e 10 é extremamente importante, qual a importância tem para você escovar os dentes de sua criança antes de dormir? Vamos supor que o paciente escolheu o número 8. Podemos perguntar: o que fez você escolher 8 em vez de 0? Isso chama a atenção para a mudança. Tenha muito cuidado para não perguntar: o que fez você escolher um 8 em vez de um número mais alto, por exemplo, 10? Esta pergunta incentivará o paciente a dar razões pelas quais não é importante mudar. Não queremos incentivar que os pacientes nos digam por que não é importante mudar. Pergunte ao paciente: o que seria necessário para elevar alguns degraus? Escolha um número 2 ou 3 degraus mais alto do que inicialmente indicado. No nosso exemplo, podemos perguntar: o que seria necessário para você escolher um 10? Esse tipo de pergunta gera mais discussões sobre mudanças e ajuda o paciente a imaginar a mudança se tornando mais importante. Ouça com atenção, use reflexões e pequenos resumos. Ressalte os motivos pelos quais é importante mudar, o que os torna confiantes de que podem fazer mudanças e o que os prepara para fazer essas mudanças. A partir daí, é possível pensar na proposta de um plano de ação. O plano de ação só deve ser realizado após o paciente expressar compromisso de fazer uma mudança de comportamento. Relembre o objetivo do paciente e explore opções. Se você usou as réguas de confiança e constatou que o nível de confiança do seu paciente estava abaixo de 8, incentive uma alteração no plano para garantir a confiança,
Vocês podem discutir a adição de mais apoio de familiares e amigos, por exemplo. Resuma o plano. Inclua os principais motivos da mudança e os detalhes do plano. Pergunte sobre o comprometimento. Se a resposta remeter a compromisso, reforce-o. Caso contrário, poderá perguntar ao paciente se o plano precisa de alguma alteração, ou então, o que o ajudaria a se sentir mais comprometido com a mudança. Como vimos, a entrevista motivacional pode ser uma adição muito útil ao conjunto de habilidades das equipes odontológicas. Por isso, almejamos que este vídeo ajude a incluir elementos da entrevista motivacional no cuidado em saúde bucal.